simples a ideia, né? Os exercícios até que são também. Então, na verdade, é assim, ó. Para a gente definir uma reta, o que a gente precisa é da direção da reta, que pode ser dado por um vetor, que a gente chama de vetor diretor, e de um ponto. Então, por exemplo, quando eu desenho um ponto, falo, olha, eu quero que a reta passe pelo ponto A, e tenha a direção do vetor V, é impossível alguém desenhar uma reta que seja diferente dessa aqui que eu estou fazendo. Por quê? Porque tem que passar pelo ponto A, e porque tem que ter a direção do vetor V, né? Então não tem jeito. Nossa, meu vetor V não está muito bom aqui. Vou fazer aqui. Então não tem jeito de alguém desenhar uma reta diferente dessa que tenha a direção de V e que passe por A. Porque se passar por A e tiver outra direção, não vai ter a direção do vetor V. E se tiver a direção de V e não passar por A, não é a reta que eu quero, porque eu quero que passe por A. E aí isso a gente entende, então, que é suficiente, né, para a gente definir uma reta, é suficiente a gente ter um vetor, que a gente chama de vetor diretor, que é o vetor que dá a direção da reta. Lembrando que reta é infinita para os dois lados. Então, dar a direção não é dar sentido. Reta não tem sentido, né? O vetor tem direção e sentido. Eu só preciso da direção do vetor, que é ser paralelo a ele. O vetor, esse V que eu fiz, tem um sentido, mas a reta é infinita para os dois lados. Então, eu aproveito a direção, ou seja, a reta é paralela ao vetor, e o ponto onde eu quero que a reta passe. Então, para definir uma reta, basta um ponto e um vetor. Um ponto da reta. A reta tem infinitos pontos. Eu preciso de um único ponto para definir a reta. E o vetor diretor, que é o vetor que dá a direção, que é um vetor que seja paralelo à reta que eu quero. Então, com isso, a gente percebe que é possível escrever a equação que a gente chama de equação vetorial da reta, que é uma equação que envolve o ponto, um ponto da reta, e um vetor. E a gente pode escrever, né? Então, dado um ponto genérico da reta, sei lá, um ponto P aqui qualquer, de coordenadas x, y e z, e um ponto conhecido da reta, que é o ponto A, o que a gente pode fazer? A gente pode falar, eu posso definir um vetor de A para P. Eu defini um vetor do ponto A conhecido para um ponto P genérico. Então, se eu definir esse vetor AP, como ele é um vetor, eu não sei se ele vai ter o mesmo tamanho do vetor V, eu não sei se ele vai ser menor, não interessa se a direção é oposta, o sentido é oposto, a direção é a mesma. Como eles são paralelos, ou seja, tem a mesma direção, então ele vai ser um múltiplo do V, ou seja, ele vai ser um T vezes V. T é um número, ou seja, o vetor AP, ele é um múltiplo. Eu não sei se ele é o dobro, eu não sei se ele é o triplo, eu não sei se ele é metade. Ele é um múltiplo do vetor V, porque eles são paralelos. Só que o vetor AP, como A e P são pontos, eu podia trabalhar como diferença de pontos, P menos A. E aqui fica T vezes o vetor V. E aí, então, concluir que um ponto P genérico da reta é um ponto A conhecido, passando para lá, mais T vezes V. E aí, essa equação é chamada de equação vetorial da reta. O ponto P genérico de coordenadas x, y e z, o ponto A conhecido, sei lá, vou chamar de coordenadas x0, y0 e z0, e o vetor V, vou chamar conhecido, né, o vetor que dá a direção da reta, as coordenadas A, B e C. E aí, se eu substituir o ponto A conhecido da reta pelas coordenadas, o ponto P genérico pelas coordenadas e o vetor V pelas coordenadas, eu posso escrever isso assim, o ponto P ficaria x, y, z, x, y, z, igual ao ponto A, cujas coordenadas são x0, y0 e z0, mais t vezes o vetor v, que as coordenadas são a, b, c. E aí, então, a gente tem uma forma de escrever a reta, que seria essa forma aqui, que é um tipo de equação da reta, que a gente chama de equação vetorial da reta. Isso é um jeito de escrever a reta. Existem várias formas. A gente pode escrever ela em função de um parâmetro. Então, a gente chama de equações paramétricas. A gente pode escrever em função, se a gente isolar o parâmetro t, então, como o t é o mesmo para todos, a gente pode isolar o t
numa equação ou em duas e substituir na outra. E aí a gente vai ter equação simétrica, equação segmentar e assim por diante. Então, o que importa, na verdade, aqui é você entender qual a ideia de reta. Para você definir a reta, lá no ensino médio, geralmente fala assim, para definir uma reta precisa de 2 pontos. Só que isso também é verdade. Só que se você tiver 2 pontos, como que você vai de 2 pontos? Ter 2 pontos significa ter as coordenadas para nós. E aí, como que eu parto desses 2 pontos, por exemplo, para esse tipo de equação? A gente define um vetor de A para B. Se eu quero a equação dessa reta que passa por A e B, eu defino um vetor de A para B, para ser o meu vetor diretor. E aí eu posso tanto escolher o ponto A, como escolher o ponto B para ser o ponto conhecido. Então, sei lá, pego o ponto A, e aí com o vetor diretor e com o ponto A, então V é o vetor diretor e o ponto A, eu defino a equação vetorial ou as equações paramétricas, e aí está feito o exercício. Óbvio que tudo isso é do ponto de vista algébrico, do ponto de vista de equações. Quando a gente escrever as equações, a gente pode visualizar isso geometricamente, porque isso representa uma reta. Então, a gente pode enxergar essa reta no espaço, no caso, que tem 3 coordenadas. E para isso, a gente pode usar o GeoGebra 3D, que é um software livre para enxergar, né, de digitar uma equação e enxergar que daquela equação eu consigo ver uma reta no espaço. Essa é a ideia do material aí que eu postei como estudo da reta. Bem de forma resumida, né? Mas aí tem os exercícios que complementam isso, e eu não sei se vocês já leram, se tentaram fazer, e em que pé que vocês estão aí. E aí, gente? Diego, acho que teu áudio tá ligado. Aí tá um chiado. Boa. Desligou. Você pode ligar, mas daí é melhor você falar alguma coisa. E aí, gente? O que vocês me dizem? Estudaram aí a equação da reta, o estudo da reta? Como que tá? Hello? Tem alguém aí ouvindo? Nayara? Oi. Só pode resolver exercícios da segunda questão? Exercício qual? Segunda questão? Desculpa. Não entendi. A segunda questão? Sim, é porque eu peguei, meu esposo viajou, o José Roberto, ele acabou levando a apostila que a gente imprimiu. Agora a gente tentou fazer, não conseguiu. Você fala o exercício 2 aí do que eu estava falando? Ó, exercício 2 está assim, se for o que eu estou vendo aqui. Dada a reta R, x, y, z igual a menos 1, 2 e 3, mais t vezes 2 menos 3 e 0. Então, eu dei essa equação chama equação vetorial da reta. Escrever a reta desse jeito é a equação vetorial da reta. Eu dei isso. Então, assim, dada a reta R, escrever as equações paramétricas. As equações paramétricas é só você fazer assim, ó, x, y e z. Então, x, y e z você põe na vertical. O x é igual ao menos 1, mais 2t. O y é igual a 2, menos 3t.
É só substituir. É só isolar aqui, escrever a mesma coisa de outro jeito, né? Z igual a 3 mais 0, então só fica assim. E aí, esse t aqui pode ser qualquer número real, um parâmetro, né? Por isso chama equações paramétricas. Isso são as equações paramétricas da reta. É a mesma reta escrita de outro jeito. Cada jeito que você escreve tem um nome. Então aqui, se você escrever a reta assim, aqui é o ponto genérico, aqui é o ponto conhecido, aqui é o vetor diretor da reta. Então aqui é a equação vetorial. Da equação vetorial, se você escrever desse jeito, é a mesma coisa, é a mesma reta. Só que escrevendo desse jeito, como fica o x, y e z em função do parâmetro t, a gente chama de equação paramétrica. O exercício 2 era só escrever as equações paramétricas, dada a equação vetorial, era só fazer isso. Agora, se você quiser enxergar essa reta que você está desenhando, aí você pode fazer o seguinte também, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos fazer um negócio. Se você quiser enxergar isso, vocês estão vendo minha tela? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o GeoGebra. Você escolhe aqui a janela 3D. Software é livre, tá, gente? Aí você vai aqui na entrada. O que a gente enxerga aqui? Ó? Isso aqui é um ponto da reta conhecido e aqui é um vetor diretor. Então nós vamos digitar para ponto da reta é o ponto menos 1, 2 e 3. Então é só digitar menos 1, 2, 3, dá Enter. Ele desenha o ponto, tá aqui o ponto A, no espaço aqui. E o vetor diretor, que é o vetor V, você vai lá aqui na entrada, escreve V igual, aí olhando o vetor diretor, né, pela equação, aqui é o ponto, aqui é o vetor. Então é 2 menos 3 e 0. Então o vetor é 2 menos 3 e 0. E aí, então a reta tem que passar por esse ponto A e ter a direção desse vetor aqui. Aí o que a gente faz? Opa, para de girar. A gente vai aqui em reta. Aí a gente clica aqui no ponto. Opa, não é assim que eu quero, não. Reta, 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 reta. Eu quero a reta aqui. Não é assim. Ô, Dio, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Ponto B não existe. Então eu vou aqui, ó. Reta, ponto e vetor diretor. O ponto é o ponto A e o vetor diretor é o vetor V. E aí pronto, ó, tá desenhado então a reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor diretor V. Então essa reta que vocês estão vendo aí é a reta dada por essa equação vetorial. O ponto menos 1, 2 e 3 é esse ponto A aqui. E o vetor diretor, que é 2 menos 3 e 0, serviu para dar a direção, que era esse vetor, ele só serve para dar a direção. Então, que era a reta que passa por A e tem a direção do vetor, ou seja, que seja paralela ao vetor. Ó. Então, aqui está desenhada a reta do exercício 2. É em 3 dimensões, porque tem coordenadas x, y e z. Então, é só vir aqui, né, você digita o ponto, digita o vetor, depois vem aqui na entrada, escreve reta, ele dá 3 opções, você escolhe reta a terceira, que precisa do ponto, que é o ponto A, e o vetor, que a gente chamou de V ali, né? Que é o vetor diretor. E aí ele desenha a reta que passa por A e tem a direção do vetor V. Então isso aí é enxergando o que a gente acabou de fazer. A gente só escreveu as equações, na verdade. Mas, no fundo, a gente estava desenhando essa reta aí, se quisesse enxergar o que estava fazendo. É isso, Lena? É esse exercício que você pediu? Era esse, a gente não está entendendo fazer. Beleza. Tá, é só escrever é só a equação paramétrica, é só escrever a mesma reta de outro jeito, né?
Tá bom, obrigada. De nada. Alguém tem algum exercício aí que não conseguiu fazer? Não? Então tá. Então eu vou sugerir um aqui. Fazer o 4. O exercício 4... O que eu faço no exercício 4? Dada a reta, então eu dei uma reta, dei as equações paramétricas dessa reta, x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos t, e z igual a menos 4 mais 2t. Com essas equações paramétricas, eu tiro um ponto da reta de maneira bem fácil, que é o 2, o 3 e o menos 4. Isso é um ponto dessa reta. 2, 3 e menos 4. Ó, 2, 3 e menos 4. E o vetor diretor dessa reta tem coordenadas 1, porque é t vezes 1. Aqui, menos 1. E aqui, 2. Então, eu já enxergo um ponto dessa reta, dada essa equação paramétrica, eu já enxergo um ponto da reta, as coordenadas, e as coordenadas de um vetor diretor dessa reta, 1, menos 1 e 2, e o ponto 2, 3 e menos 4. Aí eu falo assim, qual seria, né, determinar o ponto da reta. Então, imagine, isso é uma reta. Isso aqui é a equação dela, mas isso representa uma reta. E o que eu identifiquei com as equações foi um pontinho dessa reta, que eu chamei de A, e um vetor que dá a direção dela, um vetor que seja paralelo a ela. Só isso que eu identifiquei. O que eu quero que você faça? Eu quero que você me fale qual é o ponto, né, dada a reta, determinar o ponto da reta R. Então, qual o ponto da reta R que tem ordenada 6. O ponto tem x, y e z. O ponto aqui tem 3 coordenadas. A primeira coordenada chama-se abscissa, a segunda chama-se ordenada e a terceira chama-se cota. Então, é abscissa, ordenada e cota. E eu quero o ponto da reta que tenha ordenada 6. Ou seja, eu quero saber qual o ponto da reta que o y vale 6, ou seja, a ordenada vale 6. Se eu quisesse o valor de x, eu falaria abscissa. E se eu quisesse o z, eu falaria cota. Então, o x é a abscissa, o y é a ordenada e o z chama cota. E os três chamam-se coordenadas do ponto. Então, qual é o ponto da reta que a ordenada vale 6? Se a ordenada é o y, é só pegar essa equação aqui, a segunda, que fala y igual a 3 menos t, e trocar o y por 6. Então, vai ficar 6 igual a 3 menos t. Com isso, eu passo o t para cá, fica positivo, e os 6 para o lado do 3. Então, fica negativo. Aí eu descubro que o t é menos 3. Passo o t para cá positivo, 6 para lá negativo. 3 menos 6 dá menos 3. Se o t é menos 3, então vou lá na equação do x. 2 com t, né, o t vale menos 3. 2 com menos 3 dá menos 1. E o z é menos 4, o t é menos 3. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Com menos 4, menos 10. Ou seja, o ponto é o ponto menos 1, que é o x. O y é 6. E o z é menos 10. Esse ponto, menos 1, 6 e menos 10, ele é um ponto da reta. Eu garanto, né? Agora, mas eu quero ver isso tudo. Eu não acredito nisso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no desenho. Então, vamos ver se a gente consegue mostrar isso. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos mudar as coordenadas aqui do ponto A. O ponto A tem 2, 3 e menos 4 de coordenada. 2, 3 e menos 4. E o vetor 1, menos 1 e 2. O vetor 1, menos 1 e 2. Então, a reta é essa agora.
A reta é essa, aqui embaixo está o ponto. Aqui é o ponto A, aqui é o vetor diretor. A gente tem essa reta agora. Nosso desenho, nossa equação representa essa reta. Para aí. E aí, olha só, eu descobri que o ponto menos 1, 6 e 10, que tinha ordenada 6, esse ponto tem que dar em cima da reta. Então, nós vamos vir aqui na entrada, digitar as coordenadas desse ponto e ele tem que desenhar um ponto em cima da reta, senão eu errei. Então, menos 1, vírgula 6, vírgula menos 10. Menos 1, 6 e menos 10. E aí, ele desenhou o ponto B. E o ponto B está bem distante aqui, porque aqui vai só até o menos 2 e a ordenada, a cota aqui é menos 10. Vamos tentar diminuir. Olha lá o ponto B, ó. O ponto B realmente é um ponto da reta, que as coordenadas do B são menos 1, 6 e menos 10. E aí a gente vê que ele desenhou um ponto chamado de B aqui, ó. Realmente, esse ponto pertence à reta e a ordenada é 6, como ele queria. Então esse, por exemplo, é um exercício aí. Que está na minha lista, que é o exercício 4. Esse é o item A, né? No item B eu falo qual é o ponto dessa reta, qual é o ponto da reta em que a abscissa seja igual à ordenada, ou seja, a abscissa é o x, seja igual à ordenada que é o y. Então, tem a reta lá, qual que é o ponto dela em que a abscissa é igual à ordenada? Então, se a abscissa é igual à ordenada, em vez de ser x e y, vai ser x e x, por exemplo, porque o y é igual ao x. Ué, então, se o x e o y são iguais, é só igualar o x e o y aqui. Então, abscissa x igual a ordenada y. Igualando, eu vou ter 2 mais t, que é o x, que é a abscissa, igual a ordenada, que é 3 menos t. Passando para cá vai dar 2t, e o 2 passando para lá subtraindo vai dar 1, t igual a meio. Se o t é igual a meio, aí você vai aqui, então o x é 2 mais o t que é meio, 2 mais meio dá 2,5, certo? 2 mais meio dá 2,5, ou tirando o MMC, 3 sobre 2. Esse é o x. O y é igual, porque o x é igual ao y, não vou nem fazer conta, já sei que vai dar 3 sobre 2. E o z é o ponto menos 4 mais 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1, certo? 2 vezes o t que é meio, isso aqui dá 1. Menos 4 com 1, menos 3. Então, se a gente for lá e desenhar o ponto x, que é 3 sobre 2, o y, que é o mesmo que o x, e o z, que é menos 3, ele também tem que desenhar um ponto em cima da reta. Então, a gente pode, de novo, ir lá no GeoGebra para enxergar isso. Então, a gente pode vir aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Tá. Então, eu posso desenhar ali o ponto 3 sobre 2, 3 sobre 2, opa, e menos 3. E aí ele desenhar um ponto. Cadê? Fiz certo? 3 sobre 2, 3 sobre 2 e menos 3. Opa, tem uma coisa errada aqui, que parece que ele fez um ponto fora. Não estou conseguindo girar isso aqui para ver. Aqui. Tá, ele fez alguma coisa, eu errei alguma conta aqui. 2, não, 2 mais meio dá 5 sobre 2, né? Tá vendo, ó? Eu errei aqui o MMC. 2 mais meio, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui dá 5 sobre 2, aqui também 5 sobre 2. E aí no desenho comprovou, né? O ponto que eu desenhei ficou fora, ó. Se você olhar lá, porque não é 2, não é 3 sobre 2. Não, o ponto ficou fora aqui, tá vendo? O ponto C eu vi que não ficou na reta, pô. Errei conta ali. Olha lá, ó. Mas então vamos arrumar o ponto aqui. Aqui não é 3 sobre 2. Vamos arrumar aqui. O ponto, na verdade, é 5 sobre 2, 5 sobre 2
E o z, putz, se for 5 sobre 2, aqui também vai dar errado. Então, aqui 5 sobre 2, vai cortar o 2, vai ficar 5. 5 menos 4 dá 1. Então, aqui tem que ser 1. O dia, ó. Então, vírgula 1. Vamos ver se eu... Ele não aceitou aqui, deixa eu arrumar. Aqui, tira esse aqui e põe 1. Nossa, agora ele não mudou aqui. Então, vamos arrumar. O 1 ele arrumou, 5 sobre 2 não. Então, é 5 sobre 2. Aqui também é 5 sobre 2. E depois é 1. Nossa, tá difícil pôr esse ponto na reta, hein? Não tá ainda. O que eu errei agora? X é igual a y. 2 mais t é igual a 3 menos t. Meio. 2 mais meio. 5 sobre 2. O y. 2 menos meio. 5 sobre 2. O z. Menos 4 mais 2t. 5 sobre 2. 5 vezes 2, 10. Aqui dá 6. Ô, Deus, Sandianar. Tô ruim de conta hoje. Certo? Aqui, ó. Fazer aqui, vai. Menos 4 mais 2 vezes o t. Pô, o t é meio. Corta. Menos 4 mais 1 dá menos 3 mesmo. Nossa. Tô dormindo já. Então, menos 3 aqui. O que eu tô pondo? 1. Aqui tava certo, então. Menos 3. Ufa, agora deu certo. Olha os 3 pontos aqui na reta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então tá aqui, ó, o ponto C, que é esse que eu acabei de digitar, tá na reta. O ponto A já estava, que a gente sabia. O B era do exercício anterior. Então foi só questão de errar a conta ali. Olha lá. Os 3 pontos por enquanto. O A que tinha dado, o B que foi do exercício anterior e esse é o ponto C. Então é isso que a gente está fazendo. A gente faz lá a geometria e depois aqui a gente consegue enxergar, né, o que a gente está fazendo. Você viu que dá para ver se eu errei ou não, porque eu vi que o ponto ficou fora da reta e eu queria um ponto da reta que tivesse a abscissa igual a ordenada. Então foi continha ali, mas agora está tudo certo. Entenderam como fazer o exercício 4? Embora vocês não me perguntem nada. Só a Lena, né, perguntou um exercício lá, mas... Então esse é o exercício 4. E tem o item C, que fala que a cota seja o quádruplo da abscissa. Então no item C, se fosse terminar esse exercício, eu quero saber qual é o ponto da reta em que a cota é o z, seja o quádruplo da abscissa. Então, seja 4 vezes o x. É só fazer aqui. O z troca por menos 4 mais 2t. Isso vai ser o quádruplo da abscissa, que é o x, que é 2 mais t. Aí faz aqui a distributiva. Então, vai ficar menos 4 mais 2t igual a 8 mais 4t. Isolando o t, para descobrir o valor dele, passa para cá, vai ficar 2t, e o 8 passa para o lado 4, dá menos 12. Então, o t vale menos 6. E aí, com o t valendo menos 6, você descobre que o x é 2 com o t, que é menos 6, que dá 4, menos 4, 2 com menos 6. Aqui é 3. Se eu puser menos 6, vai ficar menos com menos mais. 6 com 3 dá 9. E aqui, se eu puser menos 6 vezes 2 dá menos 12. Menos 12 com menos 4, menos 16. Então, esse seria o ponto da reta em que a cota, que é o z, é o quádruplo da abscissa, que é o x. Então, se a gente desenhar lá esse ponto, tem que dar em cima da reta também. Então, esse era o item C, do mesmo exercício 4. Fiz o A, o B e o C. Professor, se eu poderia fazer da primeira questão o exercício D? Primeira questão. Exercício D. B? Mas não tem. O primeiro é só determinar a equação vetorial da reta. É isso? Não tem duas partes. Eu vi, é que tem até um π, No exercício 1, tem 1,5.
Espera aí. Eu não sei onde que você tá, Lena. Os exercícios de reta? Reto e plano. Eu acho que é outra lista. Ô, Lena, me explica aí que eu não tô achando. Eu tava no material de retas. Qual que você tá? Eu Deve acho que estar eu já, no eu acho que, eu acho que eu já estou a gente pegou a lista e começou a fazer exercício. Aí essa parte a gente não entendeu, que tem até o pi, parte do pi. Você deve estar no, já sei, você está no último material que eu postei, os exercícios 1, você falou Isso, qual item? 1.5. 1.5, mas exercício 1, qual item? A, B, C, D ou E? É a D. D de dado. Então, aí já está envolvendo plano e reta. Então, você tem o plano Pi1, que eu chamei, e você tem a reta R. E aí eu quero a intersecção, né, determinar a equação da reta. Interseção, é. Na verdade, são dois planos aí. Determinar a intersecção, né, dos planos. Aí no item D, então, vamos lá. Exercício 1B, você tem um plano que eu chamei de Pi1. A equação é 3x mais y, 3x mais y, menos 3e, menos 5 igual a zero. Isso é um plano. Se você digitar isso no GeoGebra, ele desenha um plano. Aí tem o plano Pi2. Essa é a equação geral do plano. X menos y menos e. X menos y menos e menos 3 igual a zero. X menos y menos e. E eu quero a intersecção desses dois planos. Então imagina assim, ó, se você tem dois planos, sei lá, imagina que você tem um plano aqui e aí um outro plano. A interseção dos dois planos é uma reta. Eu quero a equação dessa reta. Só que assim, se faz parte dos dois planos, então o x, o y e o z tem que ser comum aos dois. Deixa eu pegar minha caneta preta aqui. Então é só você montar um sistema com a equação do primeiro, só que eu vou arrumar assim, ó. Primeiro plano, 3x mais y menos 3e, eu vou pôr igual a 5. Eu vou passar o 5 para o outro lado. E a outra equação do outro plano, eu vou fazer x menos y menos z igual a 3, que eu vou passar o 3 para o outro lado. Aí é um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque eu tenho 3 incógnitas, mas eu só tenho 2 equações. Então, eu vou fazer o escalonamento disso aqui. Como? Eu vou copiar a primeira equação, a segunda equação vai ser minha primeira. Então, eu vou fazer, copiar ela. X menos y menos z igual a 3. X menos y menos z igual a 3. Eu vou deixar ela como primeira. E eu vou isolar, aliás, vou isolar não. Então, essa vai ser minha primeira equação, que eu copio, e eu quero eliminar esse 3x. Usando essa equação. Então, usando a primeira equação, se eu multiplicar ela por menos 3, vai ficar menos 3x. Ó, estou multiplicando essa equação aqui inteira por menos 3. Então, aqui fica menos 3x, aqui fica mais 3y. Se eu multiplicar por menos 3, aqui fica mais 3e. E se eu multiplico aqui por menos 3, fica igual a menos 9. Aí eu somo com a primeira ali, que vai virar a segunda. Vamos ver o que sobra. Corta aqui. 3y mais y vai ficar 4y. Menos 3e com mais 3e vai dar 0. Isso igual a 5. Então eu descubro que o y, se eu isolar, é 5 quartos. Né? Só passar dividindo. Então, ó, eu cortei o x, somei aqui, deu 4y. Quando eu for somar, para colocar lá, sumiu o z. E menos 9 com 5. O que eu fiz lá? Menos 9 com 5 deu menos 4. Por que eu pus 5? Nossa. Só conferindo, então, eu multipliquei aqui por menos 3, ficou menos 9. Eu estou somando com 5. Menos 9 com 5 dá menos 4. E aí ficou, então, 4y igual a menos 4. Então, minto aqui, dá y igual a menos 1. Aí, se o y é menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação de cima. Então, vai ficar x
No lugar do y, eu ponho menos 1. Só que aí com menos vai ficar mais 1, menos e, igual a 3. Então, se eu passar tudo para cá, eu vou ter x mais 1 menos e menos 3 igual a 0. Ou seja, eu vou ter x menos e menos 3 com mais 1 dá menos 2. Igual a 0. Isso aqui é a equação da reta. Então, a intersecção dos dois planos é só você colocar as equações dos dois planos e descobrir qual é a equação, né? Quando você resolve esse sistema, qual é a intersecção. Essa é a reta que você tem. Agora, a equação que você vai apresentar da reta, ele fala assim, determine equações da reta intersecção dos planos. Essa equação que eu pus é a equação geral. Ah, mas eu quero, por exemplo, eu quero a equação, sei lá, as equações paramétricas. Se você quiser as equações paramétricas, se essa é a equação da reta, você tem que pegar para as equações paramétricas, você precisa de um ponto e de um vetor diretor. Então, como que você vai achar um ponto e um vetor diretor? Para achar um ponto, é só você dar coordenadas que você quiser. Por exemplo, assim, vou colocar o x valendo, ó, o y não tem valor aqui, certo? O y era menos 1 que a gente tinha achado, né? Y igual a menos 1, que eu tinha achado aqui. Aí vamos supor, eu falo, então eu vou fazer o x, por exemplo, valer 0. Nessa equação. Fica mais fácil de fazer conta. Se o x vale 0, o y é menos 1, que eu já tinha achado. E qual seria um outro ponto da reta? Se o x vale 0, aqui é 0, aí fica o z passando para lá, o z é igual a menos 2. Então, isso é um ponto da reta, ó. Um ponto conhecido é 0, menos 1 e menos 2, por exemplo. Um ponto da reta. Aí você precisa de um outro ponto. Faz o x valer quanto você quiser, tá? O x vai valer 2, por exemplo. Se o x valer 2, o y é menos 1, que já tinha achado, tem que ser sempre isso. E aí, se aqui for 2, com menos 2 vai dar 0, e aí fica que o z vale 0. Então, um outro ponto da reta é 2, menos 1 e 0. Com dois pontos aqui, ó, você consegue achar um vetor diretor. Porque imagina, o negócio é assim, ó, você tem aqui a reta. Você tem dois pontos. Um vetor diretor é só fazer um vetor que vai de um ponto para o outro. Então, esse aqui pode ser meu ponto A, esse aqui pode ser meu ponto B. O meu vetor vai ser o vetor AB, vai ser meu vetor diretor, por exemplo. Então, vai ficar 2, que aí é B menos A, né? Diferença de coordenadas para achar o vetor. Então, 2 menos 0, menos 1, menos 1 vai dar 0, então vai sumir aqui. E 0, né? Estou fazendo B menos A para achar o vetor AB. Então, 0 menos menos 2 vai dar 2. Se esse é um vetor diretor, qualquer múltiplo dele também é. Então, em vez de pôr 2, se você quiser, você podia falar assim, eu não gostei desse vetor, eu quero usar esse vetor aqui, ó, 1, 0 e 1. É um múltiplo mais simples. Você tanto pode usar esse como esse, os dois são paralelos. Qualquer vetor paralelo ao vetor que você achou, mas é por que usar esse, por exemplo? Porque esse tem coordenadas 1, fica mais simples, é só dividir tudo isso por 2. E aí, então, assim, ó, ou você vai dar essa equação, isso já é uma resposta, que é a intersecção dos dois planos, ou para você falar, eu quero que fique igual a resposta que você deu. A resposta que eu dei na forma paramétrica. Então, a resposta seria assim, ó, x, y e z, que é uma reta. Coordenadas de um ponto, por exemplo, o ponto A, então é 0, menos 1 e menos 2. Mais as coordenadas de um vetor, 1, 0 e 1, multiplicado pelo parâmetro. Aqui as coordenadas do vetor e aqui as coordenadas do ponto. Arrumando isso, onde tem 0, então aqui vai dar 0 mais t, fica só t. Aqui fica menos 1 mais 0, fica menos 1. E aqui fica menos 2 mais t, podia estar escrito t menos 2. Que eu apresentei a resposta, eu acho que na forma paramétrica. Então, essa aqui seria a equação da reta, a equação paramétrica. Mas se você me desse isso, também é a resposta, que é a solução do sistema. Como você quer a intersecção dos dois planos, você põe as equações dos dois planos num sistema e resolve o sistema. A intersecção disso é uma reta. Obrigada. Imagina.
Isso também dá para desenhar, é só digitar aquela equação do plano no GeoGebra 3D, ele vai desenhar um plano, aí você digita outro, ele vai dar outro plano, você vai ver a intersecção, que é uma reta, né? Quando você tem dois planos que se cortam, você tem um plano e uma reta, a reta fura o plano com a intersecção é um ponto. Mas imagina, você tem duas folhas. A intersecção das duas é uma reta inteira. Isso aqui a Helena já está lá no último material, tá adiantada, hein, Helena? Mas beleza, ótimo. Então esse é o exercício 1. Então você podia dar a resposta assim, que era a solução do sistema, já era equação, isso aqui é a equação geral da reta. Ou se quisesse chegar na resposta que eu postei lá para você conferir, aí, a partir da equação geral, você tem que achar dois pontos. Para isso, você dá qualquer valor para o x. Eu pus 0, que é mais fácil, e pus 2. Achei dois pontos. Esse é um ponto que eu vou usar da reta. Com os dois pontos, eu defino um vetor diretor. Podia usar esse vetor, só que aí falei, vou usar um mais fácil, um paralelo a ele com coordenadas 1. E aí, com o vetor diretor e com o ponto, eu acho as equações paramétricas. Que aí bate com a resposta que eu coloquei, porque eu não coloquei a equação geral lá. Certo ou não? Obrigada. Imagina. Ô, gente, fala mais aí, vocês são muito mudinhos. Professor, Oi. como você falou, a Helena ela foi para o último documento, né? A última lista que você passou. E eu queria perguntar se tem como você falar sobre a segunda, que é a do estudo do plano. Porque como você falou da primeira, eu entendi melhor com você explicando. Aham. Tá. Explico também a do plano. Deixa eu só abrir para eu te mostrar. Tá. Então, o estudo do plano, deixa eu ver, foi a Giovana, né? Isso. Tá. Aí, assim, ó, para definir uma reta, a gente viu que é suficiente um vetor diretor e um ponto. Isso já é suficiente para a gente desenhar a reta, para definir as equações, parte tudo disso. Agora, para definir um plano, a gente precisa de, na verdade, lá no ensino médio, é falado que para você definir um plano, você precisa de 3 pontos. Porque assim, se você tem 2 pontos, não alinhados, obviamente, né? Não alinhados, desculpa, não coincidentes, 2 pontos distintos, A e B, você não consegue definir um plano. Porque assim, você define uma reta que passa por A e B. Beleza. Só que para definir um plano, você precisa de 3 pontos não colineares, quer dizer, não alinhados, que aí você define um plano. Que até caiu uma questão uma vez no Enem, que era assim, né? Tipo, se você tem uma cadeira com 4 apoios, às vezes um dos apoios não encosta no chão, ela fica meio tensa. E por que quando se você tivesse um banco ou uma mesa com 3 apoios, não tinha jeito de um deles não encostar. Os 3 sempre encostam, né? Tipo, não tem como você ficar equilibrando em 2 e o outro não encostar. Então, se a mesa ou o banquinho tivesse 3 apoios, sempre ia tocar no chão os 3. Isso foi uma questão do Enem uma vez. É porque 3 pontos que não estão alinhados, eles definem sempre um plano. E então, os 3 vão sempre encostar no plano do chão. Quando você tem 4 pontos, só precisa de 3 para definir o plano. O quarto não necessariamente. Então, a cadeira ou mesa de 4 apoios, né, 4 pés, às vezes um não encosta, mas 3 sempre estão encostando, que são os 3 que garantem o plano, a definição do plano. Só que para a gente aqui, a gente pode passar disso para vetor. Então, imagina que você tenha 3 pontos não alinhados, né, não colineares, que definem um plano ABC, por exemplo. A gente vai fazer o seguinte, a gente pode pegar um vetor, aliás, 2 vetores, um que sai do ponto A vai para o ponto B, chamar de U, outro que sai do ponto A vai para o ponto C, vou chamar de V, e aí eu tenho 3 pontos, eu só preciso de um, pegar o A, por exemplo. Então, para definir um plano, a gente vai precisar de um ponto do plano e de 2 vetores diretores, e não de um único vetor igual era da reta. E aí, tudo parecido com a reta. Então, a equação vetorial, né, do plano vai ser assim, um ponto mais um múltiplo do vetor u, t vezes u, mais, sei lá, um lambda vezes v. É parecido, isso aqui é a equação do plano, é muito parecido com a reta, só que a reta parava aqui, precisava de um ponto e de um vetor diretor.
O plano, eu preciso de um ponto e 2 vetores diretores, que parte da ideia do princípio de 3 pontos, né? Com 3 pontos, você define 2 vetores, que com 2 vetores, ó, se eu tiver 2 vetores, eu tenho o plano. Na verdade, imagina, tenho esses 2 vetores. Existe um plano que contém os dois. Então, com 2 vetores, não interessa para onde eles estão apontando, eu sempre vou ter um plano que contém esses 2 vetores. Agora, eu preciso ajustar esse plano no ponto que eu quero. Então, eu preciso do ponto e dos 2 vetores. E a equação vetorial do plano fica sendo um ponto, que é genérico, igual a um ponto conhecido, e mais os múltiplos dos 2 vetores diretores. U e V são 2 vetores diretores do plano, 2 vetores que, se eu tiver o plano da lousa e tiver esses 2 vetores diretores, eles são paralelos à lousa, então eu vou conseguir encaixar os dois na lousa. É muito parecido com reta, só que a reta para aqui. Plano tem um vetor a mais. E aí, do mesmo jeito, se eu quiser definir as equações paramétricas, se o P tem coordenada x, y e z, aí o ponto tem coordenadas x0, y0 e z0. E o vetor U tem coordenadas A, B e C, então vai ficar T vezes A, que vai ficar T vezes B, que vai ficar T vezes C. E sei lá, aqui vai ser a linha, B' e C'. Então vai ficar gama vezes a linha, vezes B', gama não, né? Lambda, vezes C'. Fica idêntico também, como eu disse, a reta, só que com um parâmetro a mais. Se fosse aqui, a gente olha como uma reta. Quando tem umas coordenadas a mais, a gente enxerga como um plano. E aí, se eu tiver esse tipo de equação, eu consigo sempre tirar desse tipo de equação as coordenadas de um ponto, as coordenadas de um vetor diretor e as coordenadas do outro vetor diretor. Então, qual seria um ponto dessa reta? Chamar de A. Seria as coordenadas x0, y0 e z0. Ah, qual é um vetor diretor desse plano? A, B e C seriam as coordenadas, que é o que está multiplicando o parâmetro t. E qual seria o outro vetor diretor desse plano? Seriam as coordenadas A', B' e C', que seriam os números que estão multiplicando o outro parâmetro. E aí, da equação vetorial ou paramétrica, eu tiro um ponto e os 2 vetores, que também chamam-se vetores diretores do meu plano. No plano tem uma coisa, então, equação vetorial e equação paramétrica. No plano, existe também um jeito de escrever, que é a equação geral, que é quando você escreve, por exemplo, assim, ó, um plano, igual estava lá no exercício que a Helena pediu, estava lá o plano assim, ó, π1. Deixa eu apagar isso aqui direito. Vamos pegar o plano π1, que a Helena me pediu lá o exercício. Estava assim, quer ver? Já nem lembro mais as equações. Vou pegar aqui uma equação, um exercício qualquer aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o exercício 1 dessa lista, tá? Fazer o exercício 1 que eu já explico o que eu quero agora. Imagina que eu tenho o exercício 1 dessa lista, fala assim, ó, você tem a equação de um plano, tá assim, ó, 3x mais y, 3x, parece a equação lá do exercício que a Helena me pediu, menos e, menos 4 igual a 0. Escrever o plano desse jeito, e não daquele jeito que eu tinha falado, que é vetorial, isso aqui é chamado de equação geral do plano. É a mesma coisa, só que escrito de outro jeito. Quando você isola tudo, né, escreve tudo assim igual a 0, chama equação geral do plano. Qual é a vantagem de, no plano, escrever a equação desse jeito? É que imagina que a lousa é o meu plano. Só que aí existe um vetor perpendicular à lousa, né, perpendicular ao plano. O vetor que a gente chama de vetor normal. As coordenadas de um vetor normal de um plano, que eu vou chamar de n, se você tiver a equação geral, é o melhor jeito de obter, porque é o número que está acompanhando o x aqui na equação geral, o número que está acompanhando o y e o número que está acompanhando o z. Então, 3, 1, y e menos 1. Então, 3, 1 e menos 1 são as coordenadas de um vetor que é perpendicular ao plano, que a gente chama de vetor normal ao plano. Lembra que eu tinha os 2 vetores diretores, U e V. Imagina, estava encaixado aqui na lousa, que chamam-se vetores diretores. Esse vetor N, que está aparecendo aqui nessa equação, ele é perpendicular à lousa. Então, ele é perpendicular aos 2 que eu tinha. Se eu tivesse os 2 vetores diretores, como que eu posso obter um vetor perpendicular ao plano, né? Perpendicular aos 2? Lembra do produto vetorial? Quando você faz o produto vetorial de 2 vetores, o resultado é um vetor ortogonal aos 2, obviamente ortogonal à lousa.
Então, caso você tenha os dois vetores diretores, que esses dois, U e V, e você precisa do vetor normal, do vetor perpendicular ao plano, você faz o produto vetorial dos dois, porque aí o resultado do produto vetorial é um vetor ortogonal aos dois. E esse vetor, que é resultado do produto vetorial, vai ser o meu vetor normal ao plano. Então, começa a envolver as coisas que a gente viu antes, né, que é produto vetorial. Mas se você tiver a equação geral dessa equação geral do plano, você tira o vetor normal, 3, 1 e menos 1. Aí esse exercício 1, só para ver, eu falo assim, qual é o ponto do plano π, eu chamei de π, né, esse plano, qual é o ponto do π que tem abscissa 1 e ordenada 3? Então, no item A, qual é o ponto que o x é 1 e o y é 3? Então, você vem aqui, troca o x por 1, o y por 3, então vai ficar o quê? Aqui vai ficar 3 vezes 1, mais o y que eu pedi para ser 3, menos e, menos 4 igual a 0. Aí você descobre aqui que dá 6, tira 4, dá 2, passa para lá, fica tudo positivo. Então, a resposta é o ponto 1, o y3 e o z2. Esse é um ponto do plano que eu estou pedindo no item A, por exemplo, no exercício 1. E assim vão todos os exercícios aí parecidos. O B é o ponto de π que tem abscissa 0 e cota 3. Então, a abscissa é o x, vale 0, cota é o z, vale 2. Então, troca o x por 0, o z por 2 e descobre o y. Aí, com x, y e z, você tem as coordenadas do ponto do plano π com abscissa 0 e cota 2. E assim vai. Agora, eu vou fazer o exercício 3 dessa lista, que é uma coisa que é interessante aí no plano. Vou fazer alguns exercícios aí, quem sabe ajuda vocês na hora de estudar. Então, no exercício 3 dessa mesma lista, Giovana, ele fala assim, ó, determinar a equação geral do plano que seja perpendicular à reta R. Então, eu dei uma reta, que quando eu dei a reta, na verdade, eu dei as equações paramétricas, x, y e z. Aqui está 2 mais 2t, então isso aqui é a equação de uma reta, 2 mais 2t, 1 menos 3t e z igual a 4t. Então, o que acontece? Ó? Isso é uma reta, e eu quero a equação geral do plano perpendicular a essa reta. Então, imagina, eu tenho um plano aqui, e eu tenho a reta aqui, ó, que é perpendicular. Essa aqui é a reta R. Foi falado que essa reta R é perpendicular ao plano. E ele quer a equação desse plano. A equação geral do plano perpendicular à reta, que contém o ponto A. Então, o A pertence ao plano π. Coordenadas do A, menos 1, 2 e 3. Então, eu quero que o plano passe por A. O A pertence ao π é o plano. As coordenadas do A, menos 1, 2 e 3. Só que além da reta, além de A ser um ponto do plano, eu quero que a reta que eu dei essas equações seja perpendicular ao plano. Então, eu quero que a reta quero que o plano passe pelo ponto A e seja perpendicular à reta R. Você entende isso, Giovana? Ó, eu quero que você me dê a equação geral de um plano que seja perpendicular a essa reta e que passe por A. Então, eu dei o ponto do plano, que é o A, e dei a reta que fura o plano com 90 graus. E eu quero a equação geral desse plano. Só que aí, com essa equação da reta, olha só, isso aqui é uma reta, tá? Essa reta. Eu consigo tirar um ponto da reta, que não vai servir para nada nesse exercício, então não vou nem fazer. Eu consigo tirar um ponto da reta com essa equação. Qual é o ponto? É o ponto de coordenadas 2, 1 e 0, porque aqui, lembra, aqui não tem o t. Então, 2, 1, aqui não tem nada, é 0. Ah, vou escrever aqui. 2, 1 e 0 é um ponto da reta, olhando a equação dessa reta. E um vetor diretor dessa reta é 2, menos 3 e 4. Só que se é um vetor diretor da reta, é um vetor paralelo à reta. Só que se a reta vai furar o vetor com 90 graus e o vetor é paralelo à reta, o vetor diretor dessa reta, então esse vetor V, que é o vetor diretor da reta, ele pode ser o meu vetor normal ao plano. Por quê? Ele é paralelo à reta, o vetor diretor da reta. Só que como a reta fura o plano com 90 graus, então ele vai ser o vetor diretor da reta, vai ser o vetor normal do plano. Certo? E aí,
eu disse que na equação geral do plano, a gente escreve geralmente a equação geral do plano assim, ó, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso é a equação geral do plano. Geral do plano. Esse A, B e C, como eu disse anteriormente, isso aqui, isso aqui, isso aqui são coordenadas de um vetor normal ao plano. Tá bom, aqui, ó, o vetor diretor da reta serve como vetor normal, né, do plano. 2 menos 3 e 4. Então, a equação geral pode ser 2x no B aqui, menos 3, que é a coordenada lá, menos 3y, o Z, o C, na verdade, 4, que é aqui, então fica 4z, mais D igual a zero. Seria, a princípio, essa equação geral do plano. Mas como eu sei um ponto do plano, eu sei que o x menos 1, o y2 e o z3 obedecem à equação do plano, já que é um ponto do plano. Então, trocando aqui o x por menos 1, menos 3 vezes o y, que é 2, mais 4 vezes o z, que é 3, mais d, eu descubro o d, que é o que estava faltando na equação do plano. Aqui vai ficar menos 2, menos 6, mais 12, mais d igual a zero. Aqui dá menos 8. 12 tirando 8 dá 4. Passa para lá, d é menos 4. Portanto, a equação do plano, equação geral, 2x, copia aqui, ó, menos 3y, mais 4z, mais o d, que é menos 4, igual a zero. E aí isso passa a ser a equação geral do plano pedido. Se você digitar isso no GeoGebra, ele vai desenhar um plano, e esse plano vai passar por esse ponto A e vai ser perpendicular a essa reta, porque essa reta tem esse vetor diretor, e eu usei ele como vetor normal. Então a resposta, né, equação geral do plano, é essa aqui. Então, você usa a reta para tirar o vetor normal nesse caso, né, nesse exercício. O vetor diretor da reta passa a ser o vetor normal. Então, as coordenadas do vetor entram aqui no x, no y e no número que multiplica o z. Aí fica faltando esse parâmetro d na equação geral do plano. Como que você obtém? Você tem um ponto do plano, então você troca o x pelo ponto, o y pelo ponto, o z pelo ponto, aqui, né, x, y e z, aí você acha o d. Aí você volta na equação só substituindo o d. O x, y e z você deixa. E aí volta no valor de d e aí sai isso desse jeito, sem trocar x, y, z, é a equação chamada geral do plano. Melhorou um pouco aí, Giovana? Sim, professor, ajudou muito. Aí se você depois pegar essa explicação, né, esse exercício que eu fiz, e você ler de novo o material, acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu acho, com os exemplos que eu postei, que eu escrevi lá, né, e tentando fazer os exercícios. Acredito eu Sim, que eu vai também acho ajudar. que agora ficou bem mais claro. Porque a primeira vez que vocês leem, né, tipo, é meio nebuloso, não tem ideia de nada. Agora, acho que com essas falas aqui, com esses exercícios, eu acho que se você reler e rever os exemplos que eu coloquei, acho que você vai entender melhor. Tenta fazer isso. Se você não tiver, não entender, você me manda perguntando que eu tento explicar, tento fazer algum vídeo, de repente. Algum exercício que vocês não conseguirem, eu faço um vídeo explicando, se vocês quiserem. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Mais alguma dúvida, Giovana? Acho que não. Daí, no caso, o próximo material que a Lena falou é a Isso. junção dos dois. Isso, exatamente. É você tentar entender com a equação da reta, que seria o primeiro, e com a equação do plano, tipo, como que eu faço a intersecção de um com o outro? É juntar as equações, exatamente. Eu acho que assim, se Entendi. vocês entenderem os dois primeiros, o terceiro é mais tranquilo, porque não tem nada de novo, é junção dos dois mesmo. Exatamente o que você falou. Entendi. Tá bom, então, obrigada. Ó, vamos fazer assim, vocês tentam reler o material, vou postar depois no Moodle, eu vou passar para o YouTube e posto no Moodle, né, essa gravação de hoje. Aí, se vocês tiverem dúvida em algum exercício específico, me manda, ou por Zap, ou pelo Moodle, por onde vocês quiserem, que eu tento fazer, de repente, assim, não consegui fazer tal exercício. Eu tento fazer um videozinho explicando especificamente o exercício que vocês tiverem dúvida. Sei lá. Pode, acho que fica Legal, bom. professor, gostei.
tá? Daí ficam vários vídeos pequenininhos, de, sei lá, 4 minutos, só explicando um exercício que, de repente, vocês tenham dúvida. Eu vou postando no Moodle, aí conforme vocês vão, se me pedirem, eu faço o videozinho do exercício, posto no Moodle, mas fica exercício, um monte de gravaçãozinha pequena, não fica um negócio de 1 hora para ficar assistindo, que é mais chato, né? Beleza? Beleza, professor, pode ser sim. Tá, então a gente vai fazer a nossa avaliação desses assuntos aí daqui 2 semanas, não a semana que vem, na outra, tá? Então vocês têm, semana que vem eu não vou postar nada novo, nenhum material, vocês têm só esse aí para correr atrás aí de estudar, tirar dúvida, e a gente faz a avaliação na outra semana. Semana que vem fica para estudo, não vou postar nada, não vou acrescentar mais nada de material. Vai ter Fechou? trabalho, professor? Preciso colocar um trabalhinho lá. Eu vou ver se eu consigo fazer a semana que vem, eu posto alguma coisa lá, eu aviso vocês. Bem lembrado. Deixa eu encerrar essa gravação Obrigada. para ele salvar.